Olá, boa noite. Está no programa Questão de Ordem. Ele tem o seu nome cotado para ser um candidato, um pré-candidato do PMDB nas eleições de Fortaleza, nas eleições para a Prefeitura Municipal de Fortaleza. É deputado federal do PMDB com destacada atuação na Câmara dos Deputados em Brasília. A Câmara, aliás, está envolta novamente numa polêmica já antiga, porque desde 2008 tramita na Câmara a PEC 300, chamada PEC dos policiais. Ela foi votada em primeiro turno no ano passado e agora deve ser votada em segundo turno. O que é que o deputado Danilo Forte tem a dizer sobre essa votação importante e sobre outros assuntos que vamos tratar com ele aqui a partir de agora no Questão de Ordem. Comigo, o deputado federal pelo PMDB do Ceará, Danilo Forte. É com ele o Questão de Ordem de hoje. Você pode participar, inclusive, pelo telefone da TV Assembleia, que está aí no seu vídeo. Você pode fazer perguntas e questionamentos ao nosso convidado, o deputado Danilo Forte. Deputado, boa noite. Prazer. Boa noite, Renato. É um prazer mais uma vez estar com você e todos os telespectadores da TV Assembleia, essa vibrante programação sua aqui. Obrigado, deputado. Vai ou não vai a PEC 300? Ela entra em votação em segundo turno? Os governadores estão contra, acham que é preciso viabilizar dinheiro. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que primeiro o problema da segurança, que é a matriz do problema, é um problema que se alastra pelo país inteiro hoje. A segurança se combate na prevenção, e aí é fundamental a questão da educação, principalmente a educação na primeira infância, na formação da personalidade educada das crianças, e do poder coercitivo do Estado, que aí vem a questão da força policial. E essa força policial no Brasil de hoje, há um reclamo geral com a questão salarial, que é um problema estrutural, só que nós temos vários Brasis, né? Nós temos um Brasil pujante, um Brasil com PIB europeu, que inclusive agora a Europa está em dificuldade, né? E nós temos o Brasil dos rincões, o Brasil dos estados dependentes das transferências federais, principalmente dos estados que eram territórios, que são bancados quase pela União. Então eu acho que precisa ter muita responsabilidade nessa questão. Da mesma forma que é inadmissível o salário que é pago em alguns estados, como o Rio de Janeiro, que paga apenas R$ 1.100 a um policial militar, com também a outra ponta, Brasília, que é bancado pelo governo federal, que está a capital da República, que paga R$ 3.900 de salário, fora hora extra, gratificações e remunerações especiais a um soldado, e que precisa ser balizado, né? Eu acho que a gente precisa fazer duas questões. Uma, é necessário dar dignidade ao profissional da segurança, sim, porque ele coloca em risco sua vida, né? Tem a periculosidade da ação policial que ele tem que exercer sobre a sociedade, enfrentando inclusive muita violência e hoje cada vez mais a marginalidade mais armada. E por outro lado, nós precisamos também saber de onde é que vem esses recursos. Inclusive eu estava vendo hoje aqui na Assembleia do Ceará uma ideia que é importante da criação de um fundo para suprir essa deficiência financeira, mas o fundo também precisa ter lastro. De onde é que vem esse dinheiro? Eu acho que é uma questão, inclusive, que pode ser balizada na discussão dos royalties do petróleo, né, que é essa discussão nacional que tem aí dos recursos do pré-sal, que vai dar uma dimensão muito maior aos orçamentos federais. Né, tem um royalties da mineração também, que é uma coisa que hoje praticamente inexiste no país, a participação desses que exploram, né, a nossa riqueza mineral no país e que pagam quase nada por isso, e que a gente pode, inclusive, com isso, dar subsídio, dar uma base para criar esse fundo e, a partir do fundo, aí sim, assumir a responsabilidade de uma equalização a nível nacional com relação aos salários. Eu acho que não pode se premeditar, ninguém pode criar também uma despesa extra-orçamentária em cima de uma razão fática, que realmente tem a necessidade de se valorizar o trabalho do profissional da segurança, mas, por outro lado, tem que ter também a responsabilidade com o pagamento do recurso. Quando fala em pré-sal, é uma coisa muito distante ainda, né, deputado? É uma coisa daqui a... Não, já existe. Mas eu dizendo, o dinheiro do pré-sal, ele daqui que tire o petróleo... Não, já tem campos do petróleo sendo explorado. Já está sendo explorado? Já é uma coisa factual? Então. Já tem hoje, tanto no Rio de Janeiro como no Espírito Santo, já tem na área do pré-sal campos que estão sendo explorados. Inclusive se fala até que aquele vazamento que houve na bacia de Campos era de uma empresa internacional que queria chegar no pré-sal
sem contar nada para ninguém, né? Ela estava lá aprofundando o duto lá e foi, inclusive, uma exposição, porque era um poço que ela já tinha sobre a tutela dela, né? E ela estava, inclusive, já tentando chegar na zona do pré-sal, que fica aí a mais de 2.000 quilômetros de profundidade. Nós somos a quarta ou a quinta economia do mundo. Quer dizer que não tem dinheiro não soa muito interessante para a população lá da ponta, deputado, que sente a falta da segurança e sente o problema do policial. Quer dizer, dizer que o Brasil não tem dinheiro para a segurança pública, quer dizer, quando essas crises aconteceram, reajustes foram dados, quer dizer. Por que o Brasil é sempre assim? É preciso ter uma crise, uma greve ilegal, não é, exagerada em alguns aspectos, condenável em muitos aspectos, mas enfim, há um problema hoje crucial de segurança pública no país, que não vai ser resolvido só com polícia, eu concordo com o senhor. Agora, a questão salarial dos policiais é muito gritante, não é? Quer dizer, para quem sai às ruas para defender, para arriscar a sua vida, defender o patrimônio nosso e a nossa segurança dos nossos filhos, quer dizer, ele tem que ter um salário diferenciado. É assim no mundo todo. Eu acho que tem o problema da segurança, que é um problema que eu acho que tem essa crise estrutural, que é fundamental de ser resolvida por causa do problema da disparidade, que aí é que eu falei que tem vários Brasis, porque se Brasília paga um salário de quase R$4.000, nós temos professores, temos médicos, engenheiros que em alguns lugares do Brasil não são professores universitários. Professores universitários, na grande maioria, não tem esse salário, né? Se for só a questão salarial. Não estou falando de gratificações ou de premiações. Sim, mas hoje eles estão ganhando, juntando tudo, eles estão ganhando bem, os professores. Então, quer dizer, das universidades federais. Há uma disparidade muito grande com relação à questão salarial. Por outro lado, eu acho que o Brasil, pelo tamanho que tem, o Brasil é um país continental, né? A Bahia é do tamanho da França, né? O estado do Pará tem 3 Bahias dentro, tem 3 França dentro, né? O estado de Pernambuco é do tamanho de Portugal. Então, quer dizer, o Brasil, de Fortaleza a Porto Alegre, é mais distante do que de Paris a Moscou, né? Então, quer dizer, é um país de dimensões muito grandes, com as disparidades nas maiores distorções do mundo. Eu acho, por exemplo, um problema que eu acho muito mais sério do que segurança no Brasil hoje, porque, maioricamente, até que tem alguma coisa, mas a questão da saúde pública está muito pior, Renato, né? Eu acho que a crise nacional na área de saúde pública, inclusive a campanha da fraternidade, esse ano, vem com o tema da saúde pública, porque, em muito boa hora, né? Porque é uma coisa muito mais degradante, né? Da falta de dignidade, da falta de oportunidade, num país em que, mesmo sendo a quinta economia do mundo hoje, ainda tem criança que morre de diarreia, né? Absurdo. Então, aqui em Fortaleza mesmo, agora na virada do final do ano para janeiro, teve uma criança que morreu na porta do Flotinha do Antônio Bezerra por desnutrição. É um caso isolado, mas mesmo assim mas é gritante. É verdade. É gritante. É verdade. Entendeu? Nós temos a situação das mulheres, né, que são quase 2 milhões de mulheres no Brasil por ano, né, que tem problemas com relação à questão de aborto, que é uma questão de saúde pública, que está colocada aí. Né? Nós temos uma falta de atendimento hoje. O Brasília, agora esse mês, viveu o drama do filho do presidente da Embratur, um menino de 13 anos de idade que morre dentro do UTI, dentro do hospital, de asma. Então eu acho que essa questão é uma questão que me preocupa com muito mais sensibilidade, porque eu acho que na questão da segurança, se fizer o ajuste salarial, você já faz um arremedo muito importante com relação principalmente às distorções. É inadmissível que um soldado ganhe R$1.100 no Rio de Janeiro, que é um dos estados mais violentos do país. Isso é inadmissível, né? Como também tem que ter suporte dar dignidade para esse profissional, para que ele tenha uma segurança para a sua família, para que ele tenha uma educação para o seu filho, para que ele possa, inclusive, ter o reconhecimento da sociedade pela prestação que ele faz e pela periculosidade que ele vive com a sua atividade profissional. Agora, por outro lado, eu acho também que tem outras demandas que são muito importantes. Agora, a questão de fundo é a questão do investimento, a questão orçamentária. Então, aí é o seguinte, o Brasil tem um problema também no superávit primário. A taxa de juros do que nós pagamos é uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Então, é um país que paga suas contas, que honra os seus compromissos e que, ao mesmo tempo, é penalizado pela maior taxa de juros do mundo. É uma incoerência até.
né? Porque, por exemplo, você vê que países mesmo em crise na Europa, a taxa de juros é inferior do que a taxa de juros do Brasil. A Itália, a Espanha, Portugal, que são países que estão em crise econômica, tem taxa de juros muito inferiores à nossa. Aí no senso comum, deputado, fica aquela história, você diz assim, não tem dinheiro para a saúde, eu estou falando no senso comum, a gente escuta nos programas de rádio, não tem dinheiro para a saúde, mas tem dinheiro para gastar bilhões em reformas de estádios para a Copa do Mundo. Não fica uma coisa assim, mal explicada para a população? Eu acho que aí são dois momentos, né? Inclusive, eu estava num programa de rádio falando sobre o problema de Copa do Mundo, porque eu acho que é uma janela que se abre para o Brasil, é importante para o turismo internacional, é importante para a afirmação do Brasil como a quinta potência econômica do mundo, é importante para o Brasil, nesse crescimento que o Brasil está nas exportações, no comércio exterior, é uma afirmação muito importante a gente fazer uma Copa do Mundo e mostrar para o mundo que nós temos condições para isso. Aí tem as incoerências, né? Porque as distorções é que nos levam a essa preocupação. Se por um lado a gente faz uma praça esportiva, coloca à disposição dos municípios recursos para a mobilidade urbana, para criar uma infraestrutura capaz de mostrar ao mundo que o Brasil tem essa capacidade, por outro lado o Brasil ainda tem muita coisa para consertar. Né? Tem muita coisa para consertar. Na infraestrutura. Na própria infraestrutura urbana, na questão da qualificação da educação, né? Nós ainda temos um universo muito grande. Nós temos no Brasil 4 milhões de famílias vivendo em casa de taipa ainda, Renato. O que é uma coisa degradante para um país que é a quinta potência econômica do mundo. E aí não adianta aquela história, não adianta ser rico, adianta ter distribuição de renda. E o Brasil avançou muito. O presidente Lula foi muito importante na inclusão social, né? Foram 37 milhões de brasileiros que passaram a ter algum poder de consumo. Hoje mesmo eu estava vindo do interior, né? A gente vê que há um certo dinamização da atividade econômica em cidades do interior do estado, que antigamente, até bem pouco tempo atrás, 10 anos atrás, viviam única e exclusivamente da aposentadoria do fundo rural, né? Quando tinha 5 dias no mês que tinha circulação de recursos nos municípios do interior do Ceará, que era quando era feito o pagamento da folha da prefeitura e era feito o pagamento da aposentadoria do fundo rural. Hoje não. Hoje você vê que o comércio das cidades do interior tem melhorado muito, né? Tem tido uma dinamização com relação a essa questão. Ontem mesmo estive lá em Irauçuba inaugurando, né, uma terceira fábrica de calçado num município que não tinha nenhuma vivência com a área industrial, o que demonstra uma dinamização da atividade econômica do estado do Ceará. E o que a gente precisa é exatamente isso, canalizar, né, esses investimentos, canalizar os recursos públicos para gerar oportunidades, porque aí a gente sai do ciclo vicioso da miséria. E o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade. Se por um lado tem a questão dos investimentos, que são muito recursos para a Copa do Mundo,